Sou Paulo Pepe, candidato a vereador por Diamantina. Levante Popular, uma renovação. Vote PSOL 50102. Estou aqui com o Vanderlei, representante da Palha, morador, nascido e criado aqui, ex-garimpeiro, e ele tem um recado para vocês. E aí, família de Diamantina, senhores moradores de Diamantina, todos vocês que criaram seus filhos aqui dentro de Diamantina, vocês que ainda têm a intenção de pisar na pissarra do Jequitinhonha e arrancar tanto ouro, tanto diamante que estão lá, que é para nós que nascemos aqui nessa cidade abençoada, que é a riqueza para todos os lados, mas infelizmente pela falta de disciplina dos nossos antepassados governantes, eles deixaram que todos os moradores da cidade que criaram a cidade, na verdade, sozinhos, dentro de tanta covardia e tanto desrespeito, eles só deixaram a gente que é morador de Diamantina visitar aquela área do Jequitinhonha. Foi só mesmo depois que aquela Andrade Gutierrez, a mineração Rio Doce, saíram de lá. Só assim que nós pudemos passear naquela área, naquela região. E todos vocês moradores, todos vocês que são residentes aqui a toda a vida de vocês, vocês sabem muito bem que para nossa família passar perto daquela mina de ouro e diamante, que é o Jequitinhonha, descendo depois de Mendanha para baixo. Você sabe que a gente era obrigado a passar lá com o rabinho entre as pernas e era obrigado a passar escondido, porque a gente não podia nem passar na beira do rio, que os funcionários daquela mineradora que tinha lá metia as calibre 12 na gente, metia fuzil, arma curta, e nós não podíamos nem visitar. E vejam só para vocês verem, depois que abandonou, quando nós tivemos coragem de ir lá e descobrir que diamante lá, a gente pega até na mão, na goiva, a gente achava diamante, as vidas de várias famílias dentro de Diamantina mudou. E mudou foi para o melhor, porque todo mundo teve a certeza que lá tinha o dinheiro, podia ser pagar o seu aluguel, tinha o dinheiro para poder fazer a compra no final do mês, tinha dinheiro para você comprar um carro bom ou fazer uma casa para sua família, porque Diamantina não tendo indústrias, a única forma de todo mundo sobreviver há mais de 50 anos, eu digo 50 porque 50 eu vivi aqui dentro desse massacre das pessoas que viveram aqui, porque as pessoas viver perto da riqueza, sabendo que o Espírito Santo permitiu que nós nascemos aqui, porque aqui era a nossa sobrevivência, e agora os governantes fazer de tudo e colocar empresas de outros lugares diferentes só para que outros países ficassem ricos, outros países tivesse saúde, porque toda a ciência humana sabe que todas as pedras, qualquer pedra é boa para a nossa saúde, incluindo o ouro, que o DNA do ouro não deixa nenhum órgão da gente sofrer sequelas por causa de enfermidade. Então, olha, como outros países tiveram essa visão, vieram aqui no passado, e por causa de Juscelino Kubitschek, naquela época, foi assinado um documento que não era para pobre nenhum beirar o Jequitinhonha, porque lá eles tinham que tirar toda a riqueza de lá, levar tudo para outros lugares e a sociedade ficar aqui praticamente só chupando os dedos e vendo aquela riqueza, aquela beleza toda lá que podia dar um calço nos estudos dos nossos filhos e que podia ajudar na saúde, porque qualquer pessoa que sente falta de comida na mesa, sente falta dos governantes apoiando, olha, eu acredito que isso é a pior falta de caráter que os seres humanos podem fazer com o outro, é colocar eles tudo com regras para que eles não cresçam, mesmo as
riquezas tendo sido nascidas debaixo dos pés deles. É deles. Se eles nasceram, é deles. Então, olha aqui, senhores garimpeiros de Diamantina. Olha, eu sou parentemente, levo comigo uma aparência de que não sou inteligente por falta dos meus dentes da frente. Mas fiquem sabendo, todos vocês garimpeiros, os que me conhecem viu que a minha falta de dente na frente, isso aí, ó, é prudência. Isso é só para as pessoas que são prudentes, porque mal se ela não tiver uma capacitação psicológica, ela não consegue nem conversar sem tampar a boca. Agora imagina tanta riqueza debaixo daquela Jequitinhonha, e as leis, em vez de vir só para favorecer os que moram aqui e que fazem a cidade com garimpo ou sem garimpo erguer, somos nós. Então por que nós não temos nenhum político até hoje, e nem tivemos nenhum político até hoje que chegasse e falar, olha, os garimpeiros de Diamantina, eles são capazes de gerar até projetos que, para um cientista na área da engenharia de mineração não é capaz, nós somos capazes de trabalhar com a água limpa, sem jogar um pingo de água suja dentro do rio, porque não há necessidade. A única coisa que fez o nosso garimpo parar aqui foi a imprudência dos milionários, que são os empresários, que só para tirar a riqueza que estava lá de uma noite para o dia, deixava as sujeiras cair dentro do rio, jogava cano aberto dentro do veio do rio, e a maioria dos que necessita trabalhar e trabalhava com sinceridade, iam até lá e falava, olha, você é encarregado desse tal ricão aí, mas só que, olha, eu sei, o ricão tá errado, porque vocês estão jogando as coisas no rio. E o que eles faziam? Vista grossa, falava, olha, enquanto vocês estão lá tocando legalzinho, tá demorando a tirar, nós estamos metendo pau aqui, sujando tudo, rebentando tudo, e estão com o bolso cheio de dinheiro, e vocês ficam lá trabalhando limitado. Pois olha aqui, senhores garimpeiros, nós trabalhamos limitados, mas vocês que viu a gente trabalhando lá, vocês viram que nós trabalhamos é certo, e o nosso coração doía quando a gente via um depósito de rejeito estourar dentro do rio por falta das pessoas querer ir lá, pegar a máquina, tirar do cascalho duro, que é o diamantífero e orífico, e ir lá e fazer os abonos para não deixar ir para o rio. E o que mais ajudou também a não concluir as execuções sem jogar água limpa foi a falta de ajuda dos governantes, porque planos, os garimpeiros daqui e projeto, eles têm, e toda a vida foi aprovado por nós mesmos, e todos que vinham, muitos de outros países, até choravam de tanta alegria de ver as coisas tudo correndo, tudo certinho. Então, senhores garimpeiros de Diamantina, falar com vocês aqui, ó, eu sou o Delay de Cissa, eu sou aquele que lutou lá com cata de 80 metros de fundura, nós estava lá dentro, 2 da manhã precisava nós estar lá dentro, nós estamos agarrados, precisou de pegar uma ferramenta emprestada, nós não medimos consequências, nós vamos lá, mostra humildade, pede e fazemos o que é certo. Então aqui, ó, lembrar vocês, seus garimpeiros de Diamantina, os nossos conterrâneos, aqui, ó, eu passei ao trabalhar durante 5 anos no centro, conheci o Paulo Pepe, e que é um estudante, e os planos dele, olha, é do grãozinho de mostarda até os maiores pomares de fruta. Então ele, o acompanhamento que eu tive com ele nas matérias dele, o plano dele é de não deixar nenhuma abelhinha morrer, porque sabe que se acabar as abelhas, nossa alimentação também acaba, porque nós estamos vivos, temos gordura, carne, às vezes dinheiro para gastar, mas nós agradecemos às abelhas, que se não tivesse elas lá poder levar a fertilização de uma planta para outra e fazer a fecundação, olha, nós também não existíamos mais. Então, olha, por isso é que eu acredito no Paulo Pepe. Pode todos vocês, garimpeiro, acreditar nele, pode vocês abaixar na internet, ver o trabalho dele aí, como que foi, e o prefeito também dele, que é o professor da faculdade, o Fred.
Então, olha, o que eu, antes de conhecer o Fred, eu vi lá os petitórios dele para administrar Diamantina, para dividir as riquezas e compartilhar com todas as sociedades, as culturas que existem de Diamantina, que fica tudo escondida lá, com medo de fiscal, com medo de polícia, com medo de prefeito, com medo de tudo. Olha, gente, com esse prefeito que está querendo agora tomar a administração de Diamantina, que é o Fred, olha, ele me falou que ele é igual a mim mesmo. Ele não teme a morte porque ele tem o Espírito Santo junto com ele, e ele começou a provar isso desde quando ele entrou na escola, não abandonou, virou um professor, e hoje, ao invés de estar destruindo as belas coisas que o pai fez, ele está fazendo ao contrário, ele está conservando a mente das pessoas, buscando a escola, e ele se encarregou de ajudar nós garimpeiros. Portanto, eu vi na internet ele conversando com a ministra das minerações, a ministra do meio ambiente, que comanda todo tipo de mineração. Então, ele deixou bem claro lá para todos ver que ele está querendo que Diamantina ergue, porque aquela história de que só os pessoal de outros países pode vir montar empresa e tirar e ficar rico? Não. Levar nossa riqueza para lá? Não, já chega, porque na época que Juscelino Kubitschek fez aquelas assinaturas lá, impedindo os garimpeiros de garimpar em Diamantina, deixando só os de fora vir trabalhar fortemente armado para nós nem chegar perto, para nós não ter o prazer de deparar com aquela riqueza. Olha, isso tem que acabar agora. E segundo o que Fred falou comigo, e eu busquei na internet sobre ele é verdadeiro. Ele não está aqui para só servir de estrume, bagaço, carniça ou restos mortais, não. Ele está aqui, pelo que ele falou comigo e teve o orgulho de falar, ele está a ponto de virar Diamantina e mostrar para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mostrar para o mundo inteiro o tamanho das covardias que foram feitas aqui com todos os garimpeiros, e ficou tudo tampado debaixo do tapete. Por quê? Porque como a cidade é pequena, a maioria tem medo de afrontar aquelas pessoas que só vivem em prol de roubar o que é mais pequeno. Porque para roubar o que é mais pequeno é muito fácil, coitado do pequeno. O pequeno não tem um fuzil, o pequeno não tem maldade no coração, o pequeno não tem intenção de lutar com mais sorte, porque já sabe que a corda arrebenta é pro lado mais fracos. Então, esses garimpeiros aí, que é lotado de medo, porque, infelizmente, eu digo o medo, porque todo mundo, todo ser vivo tem medo, por maior que seja, até um predador que seja o maior dos predadores, que é o leão e a onça, a hora que você dá um grito perto dele, ele também assusta. Então, assim, são seres humanos. Olha, vão colocar o nosso garimpo para funcionar, não vão esperar esses políticos que já tiveram aqui em Diamantina e nunca fez nada por pobre, não, porque senão... Aliás, não é se não, que se é coisa de dúvida, e dúvida é do diabo. É quando nós acordarmos mais tarde, vai ver que outras entidades que não respeitam o Espírito Santo já alojaram dentro da cidade, pessoas que não ligam em derramar o sangue do próprio irmão para manter dinheiro no bolso, vai estar alojado aqui dentro da cidade, junto com essas traças que não quiseram fazer nada pela sociedade. Eu, ao contrário, em vez de ajudar, fica querendo arranjar serviço daquelas formas mais indesejadas perante os médicos cientistas e perante os psiquiatras, porque quando a pessoa está fazendo um serviço que sabe que ele vai acabar com a saúde dele, vai manter a família dele lá na estaca zero,
por muitos e muitos anos, essa pessoa precisa de tratamento, se caso ela não conseguir levantar um dedo e falar, eu preciso de apoio, eu preciso de socorro, eu preciso de ser ouvido. Então, olha, senhores garimpeiros, eu acredito que a coragem que vocês viu, nossa, lá no garimpo, os meus parceiros de guerra, que são os meus irmãos de sangue, a todo momento, a todo instante, que é do meu bairro, que não precisa nem dizer quem, porque quem são elas, todo mundo já sabe, porque eu tenho 55 anos e toda a minha vida eu morei aqui em Diamantina, e enquanto eu fiquei abaixado, os políticos davam risada, passando e falando, nós precisamos tirar todo o meio dessas pessoas trabalhar aqui na cidade, porque a cidade é nossa, nós é que manda, mesmo que as pessoas sofram, choram, derramam seu sangue, mas nós vamos conseguir duros, nós vamos firmar a nossa maldade conecta para sempre. Enquanto existir cavalo, senhores garimpeiros, vi falar que o tal do São Jorge não anda a pé, tá? E enquanto nós ficar com a cabeça baixa, a nossa bunda vai aparecer, meu irmão. Agora, se não tem medo da bunda aparecer, continua abaixado. Mas se você quiser andar com calça de veludo, que é o que o Espírito Santo permitiu para nós todos, se você quiser, os seus filhinhos com a barriga cheia de comida, um dinheirinho no bolso, poder ir na feira, nem que seja para passear, porque você tendo dinheiro, você não vai pisar em feira para comprar nada, mas você vai lá para passear. Enquanto nós, senhores garimpeiros, tiver com a cabeça baixa, esses políticos que estão aí, muitos estão até comprando todos os partidos para haver meios de votar só em um. E por quê? E quem são esses que estão comprando partido por aí? São aquelas pessoas que estão garimpando com outras empresas estrangeiras por dentro e vão acabar o quê? Nem eles mesmos vão ser ricos para sempre, porque se eles estão ajudando outras pessoas a roubar de quem não tem, até eles também, a passagem deles aqui na Terra vai ser sofrimento psicológico, porque sabe que está atrasando os filhos de Deus e sabe que eles, assim que fecharem os olhos e entrar dentro do caixão, eles não vão poder levar os parceiros de países estrangeiros que vieram aqui e levaram tudo para dentro do inferno, não, eles vão ter que ir sozinhos, com os próprios pés machando lá para dentro. E outra, todos esses políticos que não fizeram nada por Diamantina, só aceitou a nossa classe menor trabalhadora, que nós é que levantamos cedo, nós é que vamos lá, cortamos um feixe de folha, poder segurar o melador, nós é que vamos lá pegar o operador de máquina e levar ele na hora certa, porque para trabalhar, todo mundo tem que descansar. Então, quando um garimpeiro trabalhando na nossa área aqui, ia descansar, sabendo que ia ser roubado pelos próprios empresários. Olha, senhores garimpeiros, vou avisar vocês, quem parou o garimpo em Diamantina não foi o excesso da nossa água suja, não, e nem dos garimpeiros que são rebeldes por ter muito dinheiro e fazia de qualquer jeito, não. Foram as brigas de garimpeiros que vinham cobrar seus direitos dentro da cidade e a promotoria, a delegacia civil, eles próprios que podiam resolver e colocar pessoas que podem resolver, o que eles faziam? Murchavam um rabinho feito um porco, enrolava entre as pernas e escondiam e ficava, como se diz, da poltrona olhando o inferno pegar fogo, porque eles não estavam lá e nós é que tinha que resolver, e nós resolvemos até ao último ponto, porque quando a Polícia Federal, por causa de
propaganda enganosas que chegavam lá falando que nós estávamos destruindo tudo, primeira coisa que eles tinham que vir aqui é fiscalizar e saber qual é o garimpeiro que tinha que parar. Não é vir mandar parar todo mundo, não. E por que eles vieram mandando parar todo mundo? Por quê? Por quê? Porque os grandões, cheios do dinheiro, fazia de qualquer jeito, e nós que trabalhava do jeito certinho, acabamos pagando o pato sem comer nem as penas do pato. E aí, vocês vão deixar essa classe que rebentou nós a vida toda e pretende rebentar nós o resto da vida? Olha, os nossos filhos, por nascerem inteligentes, porque até a nossa água aqui que nós bebemos, ela passa em lugares que tem ouro. E todo o ouro traz saúde psicológica para nós, traz saúde para os nossos tecidos do corpo de qualquer forma. Então, por isso nós somos saudáveis a ponto de ser indispensável a nossa força no garimpo. Nós somos tão saudáveis que damos inveja até na segurança armada. E por quê? Porque a nossa inteligência, por nós vivermos na nossa vida toda secando ouro, cheirando o DNA do ouro, porque para secar o ouro em pó, a gente tem que esquentar o carumbé, e na hora que esquenta, o DNA dele inala pelo nariz e a pessoa passa a ser dobrada em tudo. Se ela é mole, ela já fica mais esperta. E quem não acreditar no que eu estou falando, basta acessar as entrevistas que tem sobre o ouro na internet dos países de primeira geração em questão das inteligências. O país de primeiro mundo pode provar para vocês o que eu estou falando a respeito do ouro e de todas as pedras preciosas que tem. Elas não é em vão, e é por isso que de vez em quando ainda cai uma do céu muito grande, e os governantes, eles até lutam na pancada para ver se chega lá primeiro para pegar aquilo ali, porque sabe que é coisa que o Espírito Santo está mandando, e que nós que somos na classe humilde, se a gente pega, a gente quando pegar, eles não vão mais ter poder sobre a gente, não vai poder escravizar nós e nem nossos filhos. Então, por isso é que todo o ouro que sai aqui em Diamantina tem que ser mandado para bem longe. E é por isso que quando todo pobre começou a fazer uma casa nova, comprando um carro novo e colocando dinheiro no banco, começou as perseguições, tudo. Mas, olha, senhores garimpeiros, esse prefeito que eu estou falando, possa que eu passe por enganado, mas o que eu vi ele falando com a ministra, a Marina Silva, olha, é Marina, né? Isso. Então, olha, o que eu vi, vocês também têm que ver, para vocês crer, porque, infelizmente, muitos só acreditam no que vê. E vive também, só que no que já existe. Mas as pessoas que buscam o Espírito Santo, elas abandonam o que está vivendo e vai querer viver o impossível, porque elas acreditam no mais, porque foi a palavra que o Espírito Santo deixou para todos nós. Aquele que crê e tem fé nele e procura andar nos seus estatutos, nos seus mandamentos, e não arredar o seu pé nem para a direita e nem para a esquerda e seguir só em frente em direção dele, esse não terá limites, tanto de saúde, riquezas, e isso nós temos visto aí. Aqui na nossa região nós já vimos garimpo dando quilos de ouro, vários diamantes, quilates de diamante. E quando um garimpeiro que é ambicioso, é sócio, começa a querer colocar regras que não existiam, nós presenciamos o ouro sumindo assim, ó. O ouro é vivo, ouro é sagrado, diamante é sagrado, é tudo que Deus fez sem precisar do homem colocar a mão para lapidar. Vocês podem olhar tanto os diamantes, tanto o ouro, tanto qualquer pedra que venha a ser parecido até com um cristal, já são lapidados. Quem de nós é capaz de fabricar uma pedra sem lapidar ela e ela nascer e ela sair lá de dentro que a gente pôs lapidada? O Espírito Santo pôde, o Espírito Santo pode, e aquele que não crê nele, por mais que ele enriquece, ele será sempre pobre. Sabe por quê, senhores garimpeiros? Porque eles acostumam com os montantes, eles
troca a essência da bondade, que nós já nascemos com ela, pela essência da maldade. Então, eles vão e tem um pouquinho de lucro com aquilo, igual o antigo, que foi o primeiro que fez a documentação vendendo toda a riqueza nossa, largando nós pobres, que foi o Juscelino Kubitschek. Isso aí, ele deixou raízes aqui, poder fazer isso aí, ó, para sempre. E assim como existe várias facções criminosas no nosso Brasil, existe a facção de político também que não acaba mais se nós não levantar nossa voz e se nós também não conversar com Lula de perto, porque eu tenho certeza que nem Lula, nem a Marina Silva, nem a desembargadora de São Paulo e nem a ministra da Cultura sabe do que acontece aqui em Diamantina, mesmo debaixo da pandemia, naquela época que estava lá, questando de cova esperando a gente poder entrar lá para dentro, aqui em Diamantina não teve trela para ninguém. Aqui, aquele que, como o garimpo parou logo naqueles dias, e como a fraqueza em dinheiro vem, a doença veio junto para mostrar. E olha só o que as autoridades fizeram aqui, gente. Aqui em Diamantina é uma cidade tão sem lei que espancaram um coitado de um homem de frente ao Café Baiuca. E outra, ó, veja só como que a capacidade do poder legislativo é aqui dentro de Diamantina. Fizeram questão, porque foi publicado, viralizou na internet o espancamento, e os comandantes das forças que dominam a cidade, que coloca ordem na cidade, ao invés de mandar de parar o espancamento, eles mandaram foi ficar pisando lá em cima do pé do pescoço do rapaz. Teve de matar o rapaz por mais de 2 minutos e falando que Diamantina quem manda é eles, Diamantina quem manda é autoridades atual. Aí eu falo e pergunto, não para os nossos garimpeiros, mas eu pergunto para Marina Silva, pergunto para Lula, pergunto para a ministra da Educação Cultural, pergunto para vocês, gente, vem aqui conhecer um garimpeiro da gema, vem conhecer uma pessoa que conhece todas as histórias de Diamantina, que é uma cidade rica, lotada de recursos, mas para ninguém crescer, o que eles fazem? Olha, a cidade é tão pequenininha que ela podia ser varrida com aspirador de pó, porque é pequenininha. E outra, vocês podem olhar que aqui tem inúmeras árvores, e outra, as árvores fazem bem para a saúde. Como que nós vamos criticar as folhas que caem no chão? Como que nós vamos criticar as folhas que caem no chão, sendo que nós estamos aqui com a força de saúde para apanhar? Como que nós vamos criticar a sujeira, sendo que nós temos inteligência para gerar um aspirador que não precisa, ao invés de nós levar o nosso filho para Santa Casa, para o médico falar que ele não tem jeito mais, que o pulmão está tampado de sujeira e de fumaças de queimadeiras, de pneu, muitos que estão ainda fracos, que aceitam a miséria tomar conta da vida deles, eles queimam pneu, eles queimam plástico, eles queimam sujeiras na porta do vizinho. E o vizinho, coitado, sabendo que aquele coitado ali tá queimando, é para ele comprar o almoço, ele é obrigado, por ser bonzinho, deixar. Mas olha, vê onde que a bondade vai. Os governantes, em vez de ir lá e arrumar um serviço pro cara, falar, não, vem cá, tem um meio aqui. Não, eles preferem deixar a família que tá do lado adoecer com todos os tipos de enfermidade, do que socorrer aquele coitado que está fazendo a fumaça tóxica que vai adoecer o resto da população toda, e ele só vai encher a barriga ali com o almoço que ele vai comprar com o pneu queimado e vai ter que voltar a queimar pneu de novo, rebentando com a vida da sociedade que está em perto, que não é capaz de chegar aqui perto dele e falar, não, não faz isso não. Porque já sabe que ele vai falar, eu tô fazendo porque eu preciso comer. Como é que eu vou morrer de fome? Eu só achei esse alumínio para queimar aqui, eu só achei esse cobre para descascar. Como é que eu vou fazer? Se eu for descascar ele, eu vou, com faca eu vou demorar 2 dias, com fogo é 1 minuto. E aí, não cabia, não? As autoridades ser mais competentes, não? Ao invés de querer ir lá, parar o garimpo,
barrar o garimpo, não seria melhor vir e dar a mão para essa pessoa e falar, não, aqui você não vai ficar fazendo isso porque é prejudicial para você, e eu, para mim, ver você morto, fudido, eu prefiro morrer primeiro, mas eu vou tirar você daqui. Então, eles só pensam neles mesmos. E outra, mas quando eles deparar com a verdade, eles vão ver que eles estão dando de herança para os próprios filhos dele a pior desgraça que um homem pode dar para o filho de herança, que é a ganância e a vontade de consumir tudo que tem em volta de si, pegar tudo que tem em volta de si para si mesmo, feito um Alonso, que só vive na terra para fazer peso na terra, e quando para olhar para o céu, você é obrigado a mostrar ele um plástico azul bem baixo ou oferecer para ele um quartzo azul para mostrar para ele que o céu existe. Mas mesmo você mostrando para ele que o céu é azul e Deus está lá dentro, ele prefere olhar para o chão igual porco do que chegar lá. Muito obrigado, senhores garimpeiros. Fazem questão de rebentar nessa política. Coloca o doutor Fred, porque ele vai mudar a vida dos seus filhos com muita educação. Mas agora aqueles lá que tá só pensando no coco de ouro no fundo do Corumbé, aqueles que tá lá pensando só em colocar montantes, comerciantes, tal, não, gente. Cada um Deus pôs no mundo para fazer uma coisa. Um é para cuidar da sociedade, que é os médicos cientistas, os psicólogos, os psiquiatras e os comerciantes, o de comida, bebida, ouro, tal. Ô, gente, por favor, agora eu tô falando com vocês aqui, ó, pra vocês. Perdão. Afastem enquanto é tempo da política antes que vocês levem a família de vocês toda pro inferno. Deixa o doutor Fred tocar o barco, porque ele não tá aqui pra só ganhar dinheiro e sair falando que mudou a história de Diamantina e que fez desgraças aqui, igual vários outros fizeram, não. Ele tá aqui e a prova de que ele é bom é ele ser um professor na faculdade tentando colocar as pessoas tudo no nível mais alto, superior. E o meu amigo, o Paulo Pepe, quando eu conheci ele, olha, eu vi que tinha o espírito de luz dentro dele, e é por isso que eu tô falando com vocês. Olha, os que acreditam no meu potencial, seja para tocar um garimpo com 40 homens, tudo armado, com passagem na polícia, com qualquer tipo de nível de periculosidade que o cara tá, eu peço o dono do garimpo, traz essa pessoa para que eu tô precisando dela. O dono do garimpo pode falar comigo, ó, Vanderlei, você é doido, o cara é perigoso. Não, perigoso não. Perigoso é quem deixa ele ser desse jeito. Porque conversou comigo 2 minutos, meu irmão, meus irmãos, olha, a pessoa, ela já sabe que ao arredar o pé de perto de mim, dependendo das atitudes que ele estiver carregando, ele já sabe a sentença dele pro final da vida. Ou é o inferno, ou é o céu do lado do Espírito Santo, que colocou nós aqui sem cobrar um centavo. E quero fazer questão de que Lula observa bastante isso durante esse momento da vida dele, porque ele já viu. Senhor Lula, se por um acaso me ver e me ouvir, olha, o seu tempo de você escolher qual que é o seu caminho eternamente, tá acabando. Aproveita enquanto você tem carne e osso, Lula, e honra o Espírito Santo, porque ele te honrou. Ele escolheu você para dominar o mundo e colocar ordem dentro do terreno dele. Então, por favor, ajuda a população de Diamantina, porque os garimpeiros aqui, ó, eles não aguentam mais. Tem recurso para nós. Olha, tudo que sai lá do garimpo, principalmente na área do Jequitinhonha, que enriquece rápido, porque são toneladas de ouro e diamante que tá lá, porque só da gente olhar a gente já saiu com o bolso cheio. Imagine se a gente puder trabalhar, certo? Olha, não deixa, Lula, que milícias, não deixe que parceiro seu de lado a lado torce seu coração, não. Você já sabe que se você já foi escolhido pelo povo, é o Espírito Santo que em forma de anjo abaixou dentro de todo mundo para colocar você lá 3, 4, 10 vezes, até mais. Mas não se orgulhe disso, Lula, sem consultar
A espiritualidade, não. Porque às vezes você acha que você está sendo honrado, mas você mesmo está te desonrando por ter sido escolhido pelo Espírito Santo e você mesmo está jogando tudo fora. Olha o que você nunca deixou. Você nunca proibiu cobrar imposto de um IPTU. Você nunca colocou um plano para destruir os impostos. Lula, veja bem, no passado, até a mãe de Jesus, que aqui no Brasil nós conhecemos por Jesus, mas o nome dele é Iau. Lá no livro hebraico está lá, com todo tamanho. Iau colocou tudo no mundo para que fosse usado para ele. E isso foi mudado por causa das ganâncias. Agora, o Espírito Santo, Lula, fala para você que você está aprovado e que você tem que mudar o mundo, não é só o Brasil. Agora você vai ficar deixando Diamantina cada vez mais para baixo. Se tem uma guerra lá de covardia, igual aquele presidente que não ganhou a política, tá lá, que é o Maduro, você, ao invés de pegar, unir todos os países de primeiro mundo, ir lá e pegar o cara e tirar do lugar e falar, não, meu irmão, não é assim, não. O negócio tem regra, é pro mundo inteiro. Agora o cara tá lá, só porque ameaçou de derramar sanguinho, os militares de lá, tudo, porque é a mesma coisa de todos os países, ganham bem, pode comprar carro novo, fazenda a hora que quiser. Eles apoiaram o cara lá com pilantragem, Lula. Agora, será que os países de primeiro mundo... Roubar as coisas dos outros. Será que as pessoas do país de primeiro mundo não vai acordar, não? Vai esperar chegar a hora da sentença da morte? A hora que você não pode mais falar nada? É a hora que a sua carne vai ficar igual os alimentos que vencem no supermercado, que se você não der para os outros ou vender mais barato, vai ter que jogar fora? Aí, Lula, olha, aqui em Diamantina, aqui não tem ninguém para fiscalizar nada, não. Aqui eles fiscalizam para as pessoas não trabalhar, para não progredir. Se eles veem uma pessoa fazendo uma limpeza na rua bem limpinho, eles chegam e criticam. Se eles veem o garimpeiro indo lá e comprando um quilo de carne boa, eles falam, ó, mas fulano tá ficando rico. E quem falam isso? Só as autoridades. Por quê? Porque eu sou prova disso, porque você tá vendo, Lula, esse fumaceiro que você tá vendo aí acabando com o mundo nesse momento atual? Olha, tudo começou por aqui em Diamantina. Você sabe que o Espírito Santo mandou várias pragas no Egito por causa da teimosia do povo e a covardia. Veja só, lá ia morrer todo mundo se um profeta não tivesse chegado e falado, olha, a água vai deixar de ser sangue, mas vocês têm que obedecer o Pai. Lula, obedece o Pai, ele escolheu você, mas você não está escolhendo ele, e o seu tempo, ó, tá por um fio. E faça boa escolha. Põe o seu pé no caminho do Espírito Santo enquanto é tempo, para que todos os seus filhos, com grandes negócios que eles têm, eles consigam progredir, porque a melhor herança que você pode dar para os seus filhos, Lula, é a ciência do amor do Espírito Santo. Pede eles para orar e pedir para que eles tenham força para buscar o amor do Espírito Santo, porque enquanto você não fizer isso, você sempre poderá ser escolhido por Deus, mas você mesmo te excluirá do caminho, tá? Boa noite, senhores garimpeiros e todas as pessoas que estiver assistindo essa reportagem. Olha, procura acessar o prefeito, o professor da faculdade, o Fred. O Fred é um merecedor. O coração dele, quando ele conversou comigo, ele me mostrou que dói saber que os velhos trabalhou a vida toda para adquirir os bens e quando chega aos 65 anos, que é a hora dos governantes lançar outras leis só para favorecer os velhos, para os velhos poder ajudar os netos, o que eles fizeram em 2013? Fizeram foi falar que os velhos tá fazendo peso nos ônibus.
Mandou foi excluir as passagens que é direito dos velhos andar por aí sem pagar nada. Coitado do velho. O velho viveu a vida toda, lutou para criar os filhos, luta para erguer o Brasil, bate palma para a polícia, bate palma para os políticos. E por que ninguém bate palma para eles? Vem inventar lei para prejudicar o velho? Ah, não. Olha, no céu, Lula, só entra quem tem caráter. Todo mundo tem fraqueza, todo mundo pode ser fraco, todo mundo pode cair nela. Mas lembra, errar, todo mundo pode errar. Mas dentro do seu próprio erro, você enxerga qual que é o lugar de você ir por mais tempo e certo. Por quê? Olha, acredito que gosto muito de falar e acredito que quem não gosta de falar é porque não tem paciência. E quem não tem paciência não é filho do Espírito Santo. E aquele que vê covardia também ser rolada em cima da terra, debaixo do sol, esse, por mais que ele ache que ele está escondido e que ninguém está vendo, mas o Espírito Santo está vendo. E tudo que for para pesar em cima desse homem que só trabalha na falsidade, será assim, ó, para toda a sociedade ver e crer que o Espírito Santo existe. Portanto, senhores garimpeiros, antes de eu ir com todos esses dois, que é o Paulo Pepe e esse professor da faculdade, e acompanhar e chegar na casa de vocês, fiquem sabendo que ele é o homem, é o único que de todas as pesquisas que eu assisti, promete estar de lado a lado com a área da mineração para não deixar as riquezas de Diamantina e só para um homem, para só um país ou para só uma empresa. Porque primeiro que devia estar pegando o que é da terra daqui, são as pessoas daqui, né? Pessoa do outro país estrangeiro, não. Agora empresas poder querer lubridiar até a política aqui em Diamantina, poder colocar só um prefeito para ser eleito? Não, para com isso. Se pudesse ser até 3, 4 ser político, melhor ainda, poder as pessoas entender quem é que tinha melhor propostas. Porque a gente sabe que depois que cai lá dentro da política, pode até precisar ser dominado para manter no lugar certo deles. Mas quando o cara entra lá dentro com vontade, nada domina ele, não. Ele devagarinho aqui e ali, se eles impedem de um lado, ele cutuca de outro e vai de outro, mas não desiste e nem deixa uma cidade tão bonita e rica igual a essa a ser prejudicada igual foi no passado. Gente, boa noite para vocês, senhores garimpeiros, e procura baixar na internet lá todas as pesquisas que tem as propostas do Paulo Pepe, que é um homem que pretende não deixar a alimentação faltar, com seus planos de criar todos os tipos de abelha que estão sendo destruídos pelo fogo. E esse é um homem que ele foi um dos únicos que teve coragem de entrar dentro do Ministério Público e falar, olha, está acontecendo coisa errada, mas nem o Ministério Público lá sendo lotado de promotor, juiz e tal, bal, até hoje ainda andam cometendo as mesmas irregularidades, principalmente dentro do bairro da Palha, que é um lugar que principalmente quem mora lá sabe, no bairro Maria Hermina. Maria Hermina já tem muito mais de 6 anos de existência e as crianças de lá, elas, volta e meia, tá lá no hospital, fazendo tratamento, os médicos falam, mas seu filho está com o pulmão carregado. Mas o papai e a mamãe não conhecem o doutorbactéria.com.br, não sabe dos benefícios que o doutor manda de graça pela internet. Então, eles ficam à mercê só das farmácias. E por quê? Porque o prefeito dessa cidade, junto com todos os vereadores, ao invés de passar lá com um caminhão cheio de material para poder fazer o asfalto há 5 anos atrás, eles passam lá e correndo. Altas autoridades que moram lá pro lado do Jambreiro, eles passam lá e levantando a poeira, meus irmãos garimpeiros. Vocês acham que
Se nós não levantar nossa voz, nós que somos garimpeiros, e falar, ó, nós sabemos tudo, nós passamos o rio até no alto da árvore, se for preciso, mas sujar água nós não suja. E se for preciso nós fazer qualquer coisa para desviar a sujeira dos peixes, nós faz. Mas nós não somos capazes de trabalhar com irregularidade, não. Se houve qualquer irregularidade dentro do Jequitinhonha lá, foi a mando dos empresários mais ricos que não aceitava a administração do encarregado que é inteligente. Ah, não, larga tudo. Aí assim diziam eles, larga tudo, virar para lá, que nós precisamos de fechar essa mercadoria aqui até sábado. E aí, como o encarregado não é dono do serviço, o encarregado é obrigado a sujar água. Mas se tivesse fiscalização, os encarregados geravam 1000 recursos para não deixar o garimpo parar. Porque a alegria dos políticos aqui é ver os hospitais cheios de gente enferma, querendo que até as varredeiras de rua, que trabalham a vida toda, morram na enfermidade, porque você não vê eles fazendo nenhum tipo de pesquisas entre elas e entre eles, porque lá não tem só a varredeira, tem vários varredores também. Vocês não vê os políticos ganhando e perguntando para eles assim, ó, ô gente, vocês têm algum projeto que possa benfeitorizar a saúde de vocês? Porque se eles chegar lá e falar isso, eles vão falar na hora, não, nós precisamos sim do aspirador de pó para limpar a cidade, porque o aspirador de pó não é mais importante do que nosso pulmão, não. E isso quem falou foi doutor Bactéria. E quem aprovou que o cara que destrói a saúde dele é o maior José Babaca são os psiquiatras, porque os psicólogos e os psiquiatras estão lá para ensinar o que é bom psicologicamente, e os médicos especialistas em troca de pulmão já estão cansados de falar, se você tem amor ao seu pulmão, não fuma não mexe com poeira não, tira o tapete de dentro de casa que isso aí mata mais do que gordura, mais do que cigarro, e acha que o pobre, com tanta preocupação em colocar comida no prato do filho, ele vai olhar a poeira? Ele vai olhar isso e aquilo? Não, ele vai trabalhar e vai trazer, tadinho, mesmo ele sabendo que a vida dele vai ser ceifada por ele mesmo. Gente, essa aqui é pra você, viu? Senhores que estão lá agora, no atual, encarregados de ser os ministros disso, daquilo. Senhores ministros, será que vocês não conhecem a história do passado, como que a gente vivia no passado, não? A gente tinha o dever, era só de cuidar das nascentes da água. Nós não tinha dever de cobrar do outro um balde de água, não. Que história é essa, senhores ministros? Se eu não tiver água, se eu não paguei a água, eu vou morrer de sede dentro da minha casa. Para com isso, para com isso. Olha, tempo para reparar, vocês têm, mas agora, para tirar o pé do inferno depois que vocês fecham os olhos e vencem a carne e vira esterco da terra, aí acabou, tá? Depois não fala mais, porque eu acredito que, por mais que a gente sabe um monte de coisa, a gente não sabe nada e a gente aprende um dia após o outro. Então nós vamos deixar um pouquinho para depois, mas vou aguardar a repercussão que vai dar, porque eu quero saber qual é o pai de família que é feliz de ver essa lei que tem lá no Congresso, assinada lá por vários deputados. Ah, os mais velhos têm que ser banidos das lotações. Ah, é só 10% que pode rodar. Moço, aqui em Diamantina não tem velho. Nossa cidade aqui é pequenininha. Todos os coletivos aqui, ó, se for para andar com os velhos, coitado, o ônibus vai andar é vazio. E até aqui nessa cidade pequenininha, essa lei amaldiçoada, essa lei que só leva desgraça para a vida das pessoas, psicologicamente, ela é levada em alto rigor aqui dentro de Diamantina. Isso é coisa para fazer? Ora, que pena que vocês não envelheceram para vocês entenderem o que é um velho, né? Senhores políticos de Diamantina, será que não seria, olha, segundo no Evangelho está escrito, se você tem um ouvido seu para escutar só baboseira,
corta ele e joga fora pro cachorro comer. Agora, se você tem sua mão só para desejar roubar o que é dos outros, corta ele e joga fora, que tudo isso aí sujará a sua alma e o seu espírito, e Deus quer seu espírito limpo. Você vai viver de espírito e alma suja aí, para mais tarde você não ter nem a honra de chegar perto do seu filho, seu político, e falar com ele, ó, o dinheiro que eu ganhei é sagrado, e eu fiz só benfeitorias, não deixei nenhum projeto que ia massacrar, sugar os outros, reinasse. Fui destruindo de um a um. Moço, faça igual os profetas do passado, dê seu sangue, faça o que você puder ajudar o pobre mais necessitado, e não fica tentando tirar o olho dele e lamber o buraco, não, porque o pobre que é humilde e só tem o amor de Deus para prevalecer, você pode até arrancar os olhos dele, político, e você pode lamber os olhos dele, até no último. Se você puder fazer igual até um tamanduá meleta, sugar o cérebro dele, você suga. Mas você acha que você vai poder sugar o de Deus? No final da vida você vai implorar para você nascer de novo, e não vai ter centro espírita, não vai ter chefe disso, nem daquilo, nem macumba poder livrar você do mal de Satanás, não, que vai te levar você se bobear até em vida, da forma que ninguém nem te enterra. Tá? Boa noite.